Olá, meus queridos irmãos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Supremo Adorador Oficial. Como vocês estão vendo na live de hoje, você vai estar acompanhando comigo, no vídeo de hoje, você vai estar acompanhando comigo uma grande e forte revelação com o apóstolo Reginaldo Rolim. Como a gente sabe, muitas coisas estão acontecendo no Brasil, né? Donald Trump falando que vai pegar Maduro, Lula falou uma coisa, Alexandre de Moraes sofre Magnitsky, outros ministros também, ou seja, muitas coisas estão acontecendo e o mundo está bagunçado. E o Senhor sempre tem usado os seus servos para ele estar nos alertando sobre essas coisas que estão acontecendo e vão acontecer. Então, se você é novo nesse canal e ainda não é inscrito, eu quero te convidar para que você se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Que o Senhor te abençoe grandemente e vamos para a grande e forte revelação. Pai, Senhor e Salvador Jesus, Deus abençoe poderosamente vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês e que Deus possa, na sua infinita graça e misericórdia, resplandecer a glória dele, a presença dele, a majestade dele, a magnificência dele sobre cada um de nós. São 15 horas e 36 minutos, 15 horas e 36 minutos do dia 18 de 7 de 2025. 15 horas e 36 minutos do dia 18 de 7 de 2025. E que Deus possa abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Está sendo bem corrido, né? Muito corrido esses dias para mim, né? Muito corrido, mas muito corrido mesmo. São muitas coisas para poder resolver. E tem coisas que eu não vou nem poder ir, né? Eu fui convidado o aniversário, fui convidado um casamento, e são coisas que eu já há tempo que eu não posso ir agora, que está difícil demais. Eu espero só que as pessoas compreendam depois, porque está difícil demais, muito difícil. Eu tenho tomado a minha vida em oração, né? Tomado minha vida em oração. E os compromissos que eu tenho nos estados da Federação Brasileira. E cumpro todos os compromissos, é muito cansativo, mas cumpro. Mas vamos lá. Que Deus abençoe poderosamente vocês. A 03 já está aí, né? 03 já está aí. Que Deus possa abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. A 03 já está aí, entrou primeiro do que eu, 03 hoje. E que Deus faça as coisas grandes, faça coisa grande no meio de nós. Vamos, sem perca de tempo, sem demora, vamos iniciar a live. Quem não assistir agora ao vivo, vai assistir depois, né? Eu fui ao monte nesse dia 17, vocês sabem disso, porque eu coloquei aí no YouTube que eu tinha acabado de chegar do monte. Passei algumas horas em oração. E lá no monte, do dia 17, do dia 17 de 6 de 2025, na hora que eu cheguei já era praticamente umas 23 ou mais de 23 horas. E coloquei aí no YouTube, vocês viram, pedi para vocês colocar o nome de vocês para oração. Foi me dito algo lá no monte que eu fiquei assustado. Eu poderia, naquele exato momento, 23 horas do dia 17 de 7 de 2025, tá? 2025, eu poderia ter feito uma live ali e falado. Mas a seriedade daquilo que eu ouvi foi tão grande que eu disse assim, eu vou continuar aqui, sabe, o que eu levo muito a sério, o que eu falo antes de falar. Eu vou continuar orando a Deus para Deus confirmar as coisas que eu tenho que falar na live no dia 18, que é justamente hoje. Todos vocês que estão aí e que assistem o meu canal no YouTube, Apóstolo Reginaldo Rolim, viu que está aí postado. Não tem como, né? Eu poderia ter falado, mas não falei. Falei para uma pessoa, né, um conhecido, amigo, né, e falei para ele o seguinte, olhe, Deus me mostrou algo e eu me assustei algo no dia 16. 16 de 7 de 2025. E eu acordei e dei um grito muito forte, né? Aquilo para mim voltar, eu pedi para minha esposa dar uma mãozada no meu peito. Me bate, dá uma mãozada no meu peito. Ela deu, mas deu devagarzinho, né? E eu peguei e dei com tudo. Porque eu queria voltar. Mas, embora eu tenha voltado, a visão espiritual ficou. E isso deixa a gente louco mesmo. E aí eu fiquei nesse estado. Eu fiquei mesmo, tipo, louco mesmo. Eu tinha visto algo. E o Senhor me mostrou algo e disse, olha, isso aqui que eu estou mostrando para você é só para você. Uma coisa parecida, só para você. Mas
E aí eu relatei o que eu mostrei. Há 2 meses atrás, praticamente, cadê os canais aí? O No Alvo, né, o como é o nome do outro canal que compartilha? É o Canal No Alvo, Profecia Forte, né? E outro canal que eu acabei de compartilhar, gente, aí, por favor, o nome dele que eu esqueço, é o Cristão de Opinião, né? Verbo de Deus, o canal Verbo de Deus, né? Vocês acompanham o canal Verbo de Deus, né? Um canal abençoado, o canal Verbo de Deus. O canal Verbo de Deus, sempre eu posto as coisas dele, né? E canal Verbo de Deus, né? E há 2 meses atrás, eu tive um sonho e fiz uma live. Vou indagar vocês quem se lembra dessa live. E eu não vi um corte dessa live ainda. Não vi um corte. Eu espero ver esse corte, vocês acham, né? O Verbo de Deus. E aí eu não vi um corte dessa live ainda. Eu disse que eu via a saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eu cheguei a detalhar as pernas dele, né? Algo nas veias das pernas dele que ia causar um inchaço nas pernas do presidente Donald Trump. Faz 2 meses atrás. Quem se lembra disso, agora é a vez de vocês. Coloca, me lembro. Quem se lembra disso, me lembra. Está com uns 2 meses essa live. Daqui para mais tarde, o Verbo de Deus, o No Alvo, vai fazer esse corte e vocês vão ver. Quem se lembra disso? Vai colocando no... Eu me lembro. São milhares e milhares de pessoas, nesse exato momento, para você que está me assistindo pela primeira vez, talvez, né, estão colocando, me lembro. São milhares e milhares de pessoas que estão colocando, eu me lembro. E eu detalhei há 2 meses atrás sobre a saúde das pernas do presidente Donald Trump, porque eu tive um sonho. Isso quer dizer que Deus não me usa só no Brasil, que eu não sou um profeta do Brasil. E Deus me dizia muito bem que iria me usar nos detalhes. Nos detalhes, né? Deus ia me usar nos detalhes. E Deus mandava dizer especificamente as pernas, as veias e um inchaço. Aquilo ali era uma obra de feitiço e bruxaria pesadíssima. E eu disse isso na live, está gravada aí no YouTube, há 2 meses atrás. Eu pedi até para 03 hoje, a partir de hoje, anotar, porque é obrigação, anotar tudo que eu escrevo, para que possa, porque tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. E valorizar mais, né, com mais ênfase, o que eu estou dizendo aqui. E eu detalhei, meu Deus, qual é a pessoa que detalha com riqueza de detalhe sobre a saúde de um presidente de outro país, sem ser o que ele mora, né? E dá detalhes, as pernas dele, as pernas de Donald Trump. Dá detalhe às pernas de Donald Trump. Eu disse várias vezes, as pernas dele. Está com 2 meses antes dessa data de hoje, 18/7/2025, aproximadamente. 18/7, se tiver com mais de 2 meses, é pouca coisa mais. Pouca coisa mais de 2 meses. E eu dizia, as pernas, as veias e um inchaço nas pernas de Donald Trump. E isso tem que ficar alerta, porque eu venho dizendo, Deus está mostrando tudo, pouco a pouco, vai acontecer algo tremendo que vai destruir com todos os alicerces do território nacional brasileiro. Isso eu venho dizendo há 1 ano. Olha, Deus está me dizendo as coisas leves, as coisas pequenas, vão acontecendo, acontece 10, acontece 20, que são coisas grandes, mas nunca tão grande como o que Deus vai determinar para o território nacional brasileiro. Antes que ela viva a sua libertação. Antes que ela comece a viver a sua libertação. Para que ninguém se assustasse. Eu nunca fui de colocar pânico. Eu nunca fui. Disseram que as luzes iriam apagar e ia ter apagão. 2 anos garantido todo tipo de vidente ou profeta, não sei. Eu sou profeta, tá? Mas eu quero dizer para algumas pessoas que o mesmo vidente de antigamente, isso é Bíblia, em livro de Samuel, é o mesmo profeta de hoje. Não muda nada, gente. As pessoas têm um alarde, vidente, porque está falando de evidência. É a pessoa tampada mesmo. Só se abrir a cabeça dessa pessoa, eu acho que ela até, eu vou ficar calado, sabe? E colocar dentro, não muda a ordem do produto, não muda o resultado.
eu vou falar para o Donald Trump. E aí ficou, né? Ficou. E aí, ontem, gente, tem brasileiro que é brasileiro, mora no Brasil, e acreditem, eles não sabem o que está acontecendo no Brasil. Tem brasileiro que é do Brasil e não sabe o que está acontecendo no Brasil. Não sabia que a partir de agora, nesse momento, já eu vou botar até às 17h30, vai saber. Eu vou dar 2h30 depois que eu terminar essa live. 2h30 depois que eu terminar essa live, vai ter que saber. Aí vai ter que saber, se não tiver estrutura, infelizmente vai entrar em opressão e depressão. Mas eu já vi um ano, né, dando a papinha, igual dar-se papa na boca de papagaio quando é novo. Né? A não ser que eu abra o cérebro e coloque dentro, porque o resto não dá. E aí aconteceu. Então isso quer dizer que eu não sou um profeta do Brasil. No dia que Donald Trump, 2 dias antes, vai levar aquele tiro, eu na live com vocês, 2 dias antes, peço oração em jejum pelo Donald Trump. Porque eu vi, pá, uma bala que sai do revólver, não volta mais atrás. 2 dias depois, foi dia 11 do mês que ele levou o tiro, 2 dias depois, do dia 13, às 17h30, ele leva aquele tiro de raspão, graças a Deus. Tudo isso o inimigo mal, querendo que ele não sentasse na cadeira presidencial dos Estados Unidos, tá? E há 2 meses dessa data, antes dessa data de hoje, 18/7/2025, agora são 15h46, eu tive um sonho que Deus me mostrava as pernas do presidente dos Estados Unidos. E me mostrava as veias, o problema e a doença. E me mostrava o inchaço. Foi detalhe. Eu dei um boletim médico 2 meses antes dele sentir qualquer tipo de coisa na perna. E eu disse, isso é uma obra de magia negra, poderosa. E obra de magia negra não sai só assim, Deus, tem misericórdia do nosso Brasil, amém. Não sai assim, não. O próprio Jesus ensinou ao seu discípulo, existe tipo de castas de demônio que só sai com jejum e oração. Eu vou dizer, o Senhor ensinou o seu discípulo, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Aí a pessoa levanta a mão para o céu e diz, meu Deus, livra o Brasil, amém. Aí vai dormir. Aí, quando acontece o que vai acontecer agora, vai dizer que foi pegado de surpresa. Infelizmente. Porque não assiste essa live, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa. Isso aí foi Donald Trump. Eu vi, desde o mês 3 de 2025, todo mês 3, mês 4, mês 5, e vi até o último aviso foi o mês 7, comecinho do mês 7, último aviso. Eu vi um anjo de Deus querendo levar Jair Messias Bolsonaro, falando com o anjo da guarda dele, etc. Foi um sonho, como diversos sonhos que eu tenho. E vocês é testemunho. E a última vez, o anjo disse, foi o último aviso a Bolsonaro. Foi no comecinho do mês 7, o último aviso. Você não vai mais sonhar com isso. Eu digo, amém. E vocês são testemunha, porque vocês estavam assistindo a live. Eu vi o anjo novamente, agora era centenas de milhares de anjos, e existia um que estava debaixo de todas as asas daquele anjo, e eu não consegui detectar. Aí o anjo disse, quem está escondido debaixo das asas de todos esses anjos é Jair Messias Bolsonaro. Vocês assistiram esta live